O Bradesco trouxe a apresentação dos seus resultados do segundo trimestre e, com eles, o mercado realmente reagiu forte e alta no mesmo dia, mas também na sequência houve forte alta. O fato é que apenas nessa semana as ações do Banco Bradesco já valorizaram mais de 13,5%. E não foi só ele não, o Banco Itaú também divulgou a apresentação dos seus resultados e, pasmem, com o resultado de mais de 10,1 bilhões de reais apenas no segundo trimestre, o que representou uma alta de 15,2%. Já sobre a Vale, o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, diz que não quer atuar na Vale, e novos nomes já estão circulando nos corredores do mercado. Já a BB Seguridade tem expectativa positiva para o segmento rural no segundo semestre. Estratégia essa que os acionistas estão ansiosos em saber por conta dos últimos resultados. E a 3R? Bem, o Goldman Sachs já está trazendo suas projeções para as ações 3RP3 após a fusão com a Enalta. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e vamos falar sobre o Bradesco, que todo mundo tem pedido, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, para saber mais a respeito desses resultados do Banco Bradesco. Afinal de contas, não é todo dia que a gente observa, por exemplo, as ações BBDC4, que são as ações preferenciais do Banco Bradesco, aqui na periodicidade diária, com esse salto monumental de valorização em apenas 2 dias. Aliás, se aproximarmos um pouco mais desse gráfico, fica mais fácil de perceber a relevância desse movimento que aconteceu nesses últimos 2 dias, ou seja, o próprio TradingView trouxe aqui evento importante que aconteceu, sendo que no dia 5 de agosto tem o evento da apresentação dos resultados e no dia 6, várias notícias que destacaram as ações BBDC4, até mesmo com a elevação da recomendação do próprio Itaú BBA para as ações do banco. E se observarmos o que está acontecendo aqui no movimento das ações, já deixa claro que o interesse do mercado através do volume de negociações apenas desses 2 dias foi muito maior do que aconteceu nas últimas 2 semanas, por exemplo. Inclusive, passando a linha de resistência de preços dos R$ 12,94, que eu já tinha trazido aqui para a nossa comunidade, como se não fosse absolutamente nada. Até mesmo se observarmos aqui no script exclusivo do Ativo Virtual, nessas linhas tracejadas, que no caso das linhas verdes são as ancoradas de topo através do indicador da VWAP. E para quem não conhece como esse indicador funciona, para quem é membro do Ativo Virtual tem 2 vídeos, um de como instalar esse script aqui no TradingView e o outro vídeo explicando como entender e tirar as melhores oportunidades do mercado utilizando os indicadores. Mas o fato é que agora a gente precisa observar as próximas linhas de resistência de preços. A primeira mais relevante vai ficar aqui nessa faixa dos R$ 3,98 até os R$ 3,93, mas depois a próxima linha mais relevante de preços vai ficar aqui nos R$ 14,43. Então, qual é o cenário mais provável de acontecer neste momento aqui? Bem, as ações devem desafiar esses R$ 14,43 e a expectativa é que depois desse fortíssimo movimento de alta que está acontecendo nesse momento é que haja alguma correção, porque normalmente o mercado coloca dinheiro no bolso. Então, quem estava posicionado nessa região aqui, que eu trouxe vários vídeos no Ativo Virtual falando exatamente sobre esse assunto, tenho certeza que quem viu, por exemplo, este vídeo, Hora da Virada, do Banco Bradesco, que eu trouxe há mais de 2 semanas atrás, com certeza está muito satisfeito com seus resultados. Então, é de se esperar que realmente hajam correções das cotações, onde, se realmente esse movimento se prolongar até testar os R$ 14,43, a região de resistência de preços que eu acabei de trazer, dos R$ 3,88 até os R$ 3,93, elas vão passar a ter um funcionamento de uma linha de suporte de preços. Ou seja, quando as cotações retornarem, esta aqui vai ser a região que as cotações vão ter mais dificuldade de perder, ou seja, de vir muito abaixo desse patamar aqui. Mas isso certamente já traria as cotações do Banco Bradesco para um preço de desconto razoável em relação à capacidade do banco, porque vale destacar que recentemente as ações do Bradesco tiveram uma fortíssima queda entre o dia 6 de fevereiro e o dia 7 de fevereiro, houve uma queda monumental de 15,90%. Então, esse movimento aqui já tinha trazido um grande desconto para as cotações do Banco Bradesco com o BBDC4, e agora, com esse resultado que a empresa está trazendo e a animação do mercado novamente a respeito do banco, apenas estão trazendo as cotações das ações preferenciais para um patamar de desconto interessante. Aqui realmente as cotações estavam de graça. Elemento esse que já podemos observar aqui das ações BBDC4 diretamente no Investidor 10, que nessa cotação dos R$ 3,99, as ações continuam caindo nos últimos 12 meses em praticamente 2%.
chegando no patamar de um desconto mais aceitável. O PL do banco continua elevado, de 11,39, mas existe a possibilidade desse PL ainda ser atualizado de acordo com os últimos resultados. De todo modo, o PVP do banco, como eu expliquei, está menos descontado do que estava com as cotações nesse patamar aqui. Ou seja, agora as cotações, entre muitas aspas, estão com desconto de apenas 10% em relação ao valor patrimonial. Mas lembrando, o Bradesco é um banco privado, então não é esperado que o Bradesco tenha um PVP inferior a uma vez, porque isso significa que o banco está mais descontado do que ele vale no papel. Em outras palavras, quem compra as ações do Banco Bradesco aos R$ 14, por exemplo, está pagando 10% a menos do que ele realmente tem de valor patrimonial. E ainda por cima pagando um dividend yield interessantíssimo, de 9,64%. Mas por que isso tudo? Se observarmos aqui os resultados do segundo trimestre, logo nos destaques, o banco já traz que no segundo trimestre deste ano, ele registrou um lucro líquido recorrente de 4,7 bilhões de reais, o que trouxe um crescimento ano contra ano de 4,4%. E o mercado andava bem desanimado em relação ao banco, porque a última apresentação dos resultados não havia trazido grandes sinais de melhora depois de um ano de investidas para a recuperação do crédito do banco após o calote multibilionário que a Americanas deixou no mercado. E na comparação trimestral, tem um crescimento de 12%, o que acabou realmente mostrando que esse segundo trimestre do ano de 2024 o banco entendeu a mensagem dos acionistas e do mercado que foi compartilhada com o banco na apresentação do primeiro trimestre. E aqui no somatório do primeiro semestre do ano de 2024 em comparação ao primeiro semestre do ano de 2023, houve um ligeiro crescimento de 1,5%. O ROAE, ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido médio do período, foi de 11,4%. Com o crescimento da rentabilidade com solidez e segurança, como o banco está chamando aqui, porque ele precisou tomar diversas medidas para melhorar e reduzir os seus PDDs, ou seja, as provisões para devedores duvidosos. Mas é claro, esse vídeo aqui está no quadro Giro Rápido do Mercado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu trago diversas empresas e várias matérias para manter a nossa comunidade bem informada. Mas de longe, é possível a gente fazer um raio-x de qualquer empresa. Então, se você quiser que eu traga o Fique Preparado, que aí sim é o quadro do Ativo Virtual, que eu faço o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto, para que a nossa comunidade realmente entenda em que momento as empresas estão e até onde vale a pena colocar o dinheiro nelas. Aí, peço que vocês deixem nos comentários abaixo, porque mesmo que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E está chegando o momento de inaugurar o grupo VIP do Ativo Virtual, ou seja, para aquelas pessoas que estão cansadas de perder oportunidades na Bolsa de Valores, o grupo VIP vai ser uma grande ferramenta para as pessoas que têm pouco tempo de observar o mercado. Mas eu e a minha equipe vamos disponibilizar diversas oportunidades que estão acontecendo com o mercado, justamente para servir de estudo mais direcionado, servindo efetivamente como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores. A perspectiva de abrir o grupo VIP está para a segunda quinzena de agosto. Já o grupo Premium ainda não tem data. Agora, uma coisa é certa, para aqueles que se inscreverem agora e não tem que pagar absolutamente nada, é uma pré-reserva, essas pessoas vão ter direito a benefícios exclusivos. Agora, seja qual for o plano que você escolher, neste momento, para fazer a reserva, as pessoas vão ter que passar necessariamente por essa mini avaliação, que é justamente para poupar o seu tempo e o seu dinheiro também. O objetivo dessa avaliação é para te ajudar a visualizar se o grupo VIP vai conseguir te ajudar neste seu momento como investidor, seja por conhecimento, experiência ou tolerância a risco. E o Itaú teve um lucro de 10,1 bilhões de reais apenas no segundo trimestre, ou seja, em apenas 3 meses, o banco trouxe um lucro de 10 bilhões de reais. Ou seja, teve um crescimento ainda por cima de 15,2%. A temporada de resultados apenas começou, mas para um banco que é referência no mercado, tanto de valor de mercado quanto da sua carteira de crédito, ter um crescimento de 15,2% nos lucros realmente é impressionante. Ainda mais trazendo um ROAE de 22,4%, praticamente o dobro do Banco Bradesco. E é claro que vamos dar uma espiada no que o Banco Itaú trouxe para o mercado na data de gravação desse vídeo, no dia 6 de agosto. Inclusive está aqui protocolado diretamente na CVM esse documento do Itaú, trazendo exatamente essa informação, validando a matéria que acabamos de ver. Na própria nota, o relatório do banco já traz resultado de 15,2% maior do que o segundo trimestre do ano de 2023, com crescimento na margem financeira com clientes e expansão das receitas com serviços e seguros. E
se observarmos o resultado recorrente gerencial, claro, o lucro trimestral teve um salto de 15,2%, mas na comparação com o trimestre imediatamente anterior, ele também cresceu, e não foi pouco não, 3,1%. Novamente, estamos falando aqui de um mamute do mercado que, para se mover, ele precisa movimentar uma carteira de nada menos do que 1 trilhão e 15 bilhões de reais, que aliás teve um crescimento de 8,9%, saltando deste valor que eu mencionei de 2023, ou seja, o segundo trimestre de 2023, que foi o apurado da carteira de crédito total ajustada do banco, para 1 bilhão 254 milhões de reais. E embora a gente não tenha visto ainda os resultados de todos os bancos, mas vai ficar muito difícil de um banco conseguir bater essa carteira de crédito aqui. E se você acredita que, por exemplo, o Banco do Brasil vai conseguir bater nesse trimestre, deixa nos comentários abaixo. Eu fico curioso de saber o que vocês pensam a respeito de como vocês enxergam que as empresas ganham dinheiro no mercado. E ainda por cima, um ROAE, ou seja, o retorno recorrente gerencial sobre o patrimônio líquido médio anualizado, foi de 22,4%, saindo de 20,9% no segundo trimestre do ano de 2023, ou seja, um aumento de 1,5 ponto percentual. E analisando tendência, ou seja, porque estamos observando o resultado anual, se observarmos o trimestre imediatamente anterior, notem que o Banco Itaú teve crescimento em todos os índices. Cresceu no resultado recorrente com 3,1%, melhorou o ROAE em meio ponto percentual, e só para entender, a diferença entre o ROI e o ROAE é apenas que o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido e o ROAE é o retorno sobre o patrimônio líquido médio, essencialmente mais indicado inclusive para avaliarmos períodos menores, como este caso aqui que ele está comparando com o primeiro trimestre, porque o ROAE acaba sendo um indicador mais sensível do que o ROI. E o índice de inadimplência, que era esperado que aumentasse, afinal de contas, o banco está crescendo aqui na casa de 15% a sua lucratividade, mas não, ele trouxe uma redução de 0,3 ponto percentual, se mantendo exatamente igual ao que ele tinha divulgado para o mercado no primeiro trimestre deste ano, 2,7%, e no caso do ano passado em 3%. Realmente brilhante o resultado do Banco Itaú. Outro banco faz muito sentido na minha avaliação trazer um Fique Preparado. E é claro, se você concordar, aí você já sabe, é só deixar nos comentários abaixo. Mas tem praticamente um ano que eu estou falando do Banco Itaú que ele iria trazer valorização e pagamento de dividendos. E de fato, 29% de valorização nos últimos 12 meses, PL de 9,27 e um dividend yield de 7,12%. E vai aumentar assim que o banco trouxer o seu novo pagamento de dividendos, com o PVP de 78% acima do seu valor patrimonial. Notem aqui o que eu expliquei a respeito do PVP para um banco privado. Agora vamos falar sobre a Vale. Afinal, já tinha sido um assunto muito polêmico a respeito da possível indicação do Guido Mantega pelo presidente, mas diz ele que não tem vontade de atuar na Vale. E ainda por cima não recebeu o sinal do governo para atuar na Braskem. Ainda assim, ele continua atuando informalmente como consultor econômico do governo atual. Ele revelou que a intenção do presidente de indicá-lo para uma vaga na Braskem acabou não avançando. Nas palavras dele, não sei o que está acontecendo, não recebi mais nenhuma informação a respeito. Em junho, o ex-ministro afirmou que havia sido sondado pela Casa Civil e que se colocou à disposição. Além disso, no início do ano, o presidente tentou colocá-lo em um cargo de destaque na cúpula da mineradora, ou seja, estamos falando aqui da Vale. Deu muito barulho nessa época e acabou que o plano não teve sucesso. O próprio ministro veio ao mercado dizendo que abrir mão dessa vaga aí. Nas palavras dele, nenhuma possibilidade, mesmo porque eu não tenho nenhuma vontade de ir para lá. E diante da instabilidade do mercado em resposta às notícias sobre possíveis indicações, o Guido Mantega afirmou que não há uma correlação direta entre essa reação e a decisão de divulgar as informações. E complementou, se você vai lá olhar as ações, vai ver que elas estão mais baixas do que quando eu poderia ir para Vale. Quando se cogitava que eu pudesse ir, as ações estavam em R$ 75. Hoje, elas estão em R$ 62. E aí ele provocou, vai dizer que é por minha causa? E afirmou, não é por minha causa. E da Braskem, bobagem, não tem nada a ver. Vale lembrar que em julho a Braskem foi questionada pela CVM, ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários, sobre a possibilidade do Guido Mantega ser indicado pelo governo federal para o Conselho de Administração da companhia. Porém, diz que não tinha conhecimento dessa informação. No entanto, outros nomes já estão sendo cotados. O Durigan e o Spinelli são cotados à presidência da companhia, segundo um jornal. E esses jornais quase sempre são os mesmos. Mas nesse caso aqui foi o estado de São Paulo que trouxe que a disputa pela presidência da Vale ganhou novos contornos. Nomes ligados aos ministros Alexandre Silveira e Fernando Haddad estão sendo mencionados como possíveis sucessores de acordo com o jornal. O Dário Durigan, número 2 de Fernando Haddad, e Marcelo Spinelli, executivo da Vale, com o apoio de Alexandre Silveira. Esses são os nomes que estão sendo cotados para assumir a presidência da mineradora. O Durigan mesmo tem recebido apoio do Banco Bradesco e de Rubens Ometo, que é proprietário da Cosan. E novamente, pessoal, isso aqui é informação
informação do estado de São Paulo. A matéria está replicando o que foi circulado no mercado. No entanto, quando eles foram procurados para conversar sobre esse assunto aqui, os dois mencionados não se manifestaram. A Previ ainda estaria na fase de avaliação do currículo de um candidato, mas o Durigan também conta com o apoio de 3 votos alinhados ao governo atual. André Viana, que é o representante de funcionários, Daniel Stiller, que é o ex-presidente da Previ, e o João Fukunaga, que é o atual presidente da Previ. E de acordo com esse mesmo jornal, Durigan tem afirmado que, apesar da sua posição atual, não deseja ser percebido como um candidato do governo. Além disso, concordou em avançar nas negociações somente se houver o consenso em torno do seu nome, tentando evitar aqui problemas políticos, e quando eu me refiro a problemas políticos, não apenas aqueles que estão relacionados ao governo atual, mas sim os próprios problemas políticos envolvendo o nome dele dentro do meandro da própria Vale e, obviamente, o ecossistema dela que se estende até a Bolsa de Valores. E com algum desses esclarecimentos, embora a Vale tenha aberto esta segunda-feira em forte queda, as ações acabaram fechando com uma queda ligeira de 0,52%. Lembrando que já tinha vindo da sexta-feira e da última quinta-feira com quedas mais expressivas. Por exemplo, na quinta-feira, dia 1º de agosto, as ações estavam caindo 2,24%. E na sexta-feira, dia 2 de agosto, as ações estavam caindo 1,39%. Então, inclusive, teve um respiro nessa semana com uma leve valorização das cotações. Lembrando que as cotações da Vale, na segunda-feira, vieram DataX, ou seja, a Datacom aconteceu na sexta-feira e a DataX foi na segunda-feira. Logo, todo aquele valor que a Vale vai pagar em dividendos foi descontado das ações. É por isso que as cotações parecem terem caído mais forte do que essas informações que eu acabei de trazer. Mas a verdade é só porque houve o ajuste do pagamento dos dividendos. Sendo que atualmente as ações Vale 3 estão aqui cotadas a R$ 57,27, desvalorizando 6,46% nos últimos 12 meses, o PL ainda mais descontado, de apenas 5,33% e um PVP 27% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield atual de quase 16%. Sem dúvida nenhuma, números que impressionam o mercado. Já tem vários vídeos aqui no canal, inclusive fique preparado com os resultados do segundo trimestre, análise do relatório de produção e vendas e muito mais conteúdo a respeito da Vale. Se você tem alguma insegurança para tomar a sua decisão em relação a comprar ou não comprar as ações da Vale, basta assistir esses vídeos aqui do Ativo Virtual que eu tenho certeza que vão complementar o seu conhecimento para tomar a melhor decisão. Agora vamos falar sobre a BB Seguridade, que recentemente eu trouxe o Fique Preparado dela, inclusive. E quem assistiu esse vídeo já está mais preparado para compreender essa matéria aqui. Afinal de contas, o próprio diretor financeiro da companhia disse ter uma expectativa positiva para o segmento rural no segundo semestre. E, estrategicamente, ele trouxe essa informação quando os desembolsos estão batendo o recorde do novo Plano Safra. Também já trouxe no giro rápido do mercado muito antes de efetivamente esse evento aqui acontecer. Afinal de contas, a temporada do ciclo 2024-2025 já começou e foram anunciados no final de julho. E eles superam 400 bilhões de reais pela primeira vez. E durante esse evento, o senhor Rafael Sperendio disse que o segmento rural trouxe um crescimento importante no primeiro semestre e complementou: a gente está com uma expectativa muito positiva para o segundo semestre do ano de 2024 para este segmento. Afinal de contas, os prêmios emitidos pelo ramo rural têm uma participação total de 47,1% em relação às demais áreas, mostrando toda a importância do segmento rural para a BB Seguridade. Assim como a Caixa Seguridade também tem o seu ramo mais relevante. No caso da BB Seguridade, o ramo rural cresceu tanto que superou o prestamista e acabou se tornando o mais importante, pelo menos em termos de participação total de prêmios emitidos da BB Seguridade. E assim como o habitacional e residencial, cresceram 4,2%. E isso, é claro, nos primeiros 6 meses deste ano. O que não chamou muita atenção foi o resultado do lucro recorrente da companhia, que cresceu apenas 1,6%. Mas vai lembrar, o mercado estava com uma expectativa muito menor do que essa, com potencial queda na lucratividade da BB Seguridade por conta dos desastres no Rio Grande do Sul, além de outros problemas, como por exemplo, nesse mesmo texto já destaca, pressionado por queda de cerca de 23% no resultado da unidade de pensões Brasilprev e por recuo no resultado financeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, se realmente a BB Seguridade conseguir recuperar esse resultado do segmento rural, certamente vamos ver um segundo semestre muito mais lucrativo para a BB Seguridade, potencialmente pagando mais dividendos. Lembrando que a BB Seguridade está com o dividendo aberto e quem tem acesso aqui ao site do Ativo Virtual, basta vir no menu Ferramentas, Radar de Dividendos para ver todos os novos anúncios, porque afinal de contas
é a ferramenta do Ativo Virtual que fica monitorando em busca de oportunidades para os membros do canal. E esse novo anúncio da BB Seguridade tem datacom para o dia 16 de agosto, ou seja, na próxima sexta-feira, com data de pagamento muito rápida para o dia 30 de agosto, onde a empresa vai pagar R$ 1,39 por ação ordinária BBSA3, gerando uma grande rentabilidade líquida de 4,27%. Na sequência agora vamos ver essa matéria a respeito da 3R Petróleo. Afinal, o Goldman Sachs já está fazendo suas projeções após a fusão com a Enalta. Aqui, o Goldman Sachs ele reafirmou sua classificação neutra para as ações da 3R Petróleo, com ativo de bolsa de valores 3RP3, com um preço-alvo de R$ 35,90, o que apresenta uma potencial valorização de 35% em relação ao fechamento anterior. Mas é claro, a atualização considera já os resultados do segundo trimestre e também o resultado da fusão com a Enalta, resultando em uma nova companhia avaliada em aproximadamente 12,4 bilhões de reais. E fazendo um resumo muito breve, o banco aqui ele acredita que uma produção consolidada maior pode proporcionar melhores condições comerciais e redução de custos que vão incluir, primeiro, melhor comercialização dos off-takes, ou seja, um potencial para novos contratos de compra, mínima garantida e menores descontos em relação ao Brent devido a maior capacidade e escala também. O segundo, que é a redução nos custos de lifting, onde a maior escala pode diluir os custos fixos e também as economias em CAPEX, que são as melhores condições para os fornecedores. Afinal de contas, o CAPEX é um percentual da receita da companhia que ela reserva para fazer investimentos. Então, com investimentos maiores, ela acaba conseguindo negociar condições melhores com os fornecedores. Atualmente, as ações 3RP3 estão aqui cotadas a R$ 26,78, mostrando que realmente a expectativa do Goldman Sachs para as cotações da 3R Petróleo demonstra uma rentabilidade impressionante, mas atualmente as ações estão caindo 25% nos últimos 12 meses, com prejuízo claro, afinal estamos vendo aqui um PL negativo de 22,53 e um PVP 30% acima do valor patrimonial e um dividend yield de apenas 1,46%. Mas é claro, para enxergar as perspectivas futuras, precisamos avaliar o que está acontecendo com a empresa e para isso precisamos do Fique Preparado para entender e fazer o raio-x da 3R Petróleo. Se você tiver interesse, é só deixar nos comentários abaixo. Mas também deixe nos comentários abaixo quais são as suas opiniões a respeito dessas matérias, fatos relevantes e notícias de mercado. E desde já agradeço pelo seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.